Bom dia, meus irmãos, Igreja do Senhor, segunda IPI de Manaus, graça e paz. Nós estamos dando início a uma série de 31 devocionais diários, que durante todo o mês de maio. Nosso tema geral será Famílias Protegidas pelas Armaduras de Deus. E o nosso texto bíblico encontra-se em Efésios 6, do 10 ao 18. Hoje é o primeiro dia e o nosso subtema será Fortalecidos de Força, Efésios 6, 10, que diz: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que nós vivemos em uma geração conectada, celulares, computadores e as famosas redes sociais. Grande parte do nosso tempo são ocupadas por essas redes sociais. Mas nós lembramos que a verdadeira força não vem das distrações digitais, mas do Senhor, meus irmãos. Quando a família se une em torno da fé, encontra poder para enfrentar desafios, resistir às pressões do mundo. E eu digo que jovens e adultos, quando juntos, podem aprender que a força espiritual supera qualquer prazer. Prazeres esse momentâneo, muitas vezes oferecido pelas telas, pelas redes sociais. Então observe em quais momentos você busca refúgio ou prazer rápido no celular ou nas redes sociais. Perceba como essa busca é intensa, mas lembre-se de que nossa verdadeira satisfação, nossa verdadeira alegria deve vir da palavra de Deus, como diz lá em Salmo 1. Então, meus irmãos, procure reduzir o uso do celular, estabelecendo horários definidos. Melhor ainda, escolha um período do dia em que você não utilizará o celular, nem acessará as redes sociais. O problema, na verdade, não está no aparelho, nem no aparelho em si, mas em viver de forma reativa, ou seja, sempre conectado, em qualquer hora do dia, em qualquer momento da vida. Mas sabe, quem responde a tudo imediatamente, guiados pelas notificações, pelas emoções, acaba não vivendo para si mesmo, nem para Deus, mas para os outros. Essa é uma realidade. Quando Paulo escreve esse capítulo, ele encontra-se em uma espécie de despedida dos irmãos de Éfeso. Ele demonstra uma preocupação com as grandes lutas que eles enfrentariam. Ele já sabia. Lá na antiguidade, a vida era considerada muito mais ameaçadora do que em nossos dias, no dia de hoje. Então eles acreditavam que o ar, a natureza, estava carregada de maus espíritos, espíritos esses empenhados em causar danos aos homens, a eles. Mas Paulo usa os termos então como principados, como potestades, governadores desse mundo, para descrever essa realidade. Para ele o universo inteiro era um campo de batalha. Os homens atacavam, mas por outro lado as forças espirituais também atacavam. E para nós, hoje, esse ar cheio de obstáculos, para nós pode se manifestar por meio das ações escravizadoras da tecnologia. Não é verdade? Existe uma verdadeira nuvem de distrações e prazeres imediatos ao nosso redor. Essa é a realidade, contra a qual também precisamos lutar. Mesmo que não interpretemos literalmente a linguagem de Paulo, mas nós sabemos por experiência própria que o mal continua sendo um poder ativo nesse mundo online, por exemplo. Então aproveite esse mês de maio, queridos, e em família conversem. Conversem sobre como cada um lida com o seu tempo online. Compartilhem experiências em que vocês perceberam estar vivendo longe da força de Deus, dos caminhos de Deus, da vontade de Deus, trocando pela distração digital. Eu proporia um desafio à segunda igreja. Separe uma hora do dia sem celular, ou qualquer uma outra distração eletrônica. Use esse tempo para orar juntos, para conversar, ou até mesmo para ler a Bíblia. É importante ler a Bíblia em família. Transforme esse momento em um hábito na vida da sua família, um hábito que fortaleça não apenas a sua fé individual, mas também os laços familiares. Ser revestidos da força do Senhor é escolher diariamente depender dele, e não das distrações desse mundo. Quando a família decide então caminhar unida nessa prática, ela se torna um testemunho vivo de que a verdadeira fortaleza está em Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. E para as crianças, não esquecendo das nossas crianças também, Vocês já ouviram essa frase: menino,
deixa esse celular, fecha a televisão. A mãe ou do pai, né, dos professores, jogar videogame é muito legal, né? Mexer no celular é ótimo, é muito divertido. Assistir desenhos, então, é bom demais. Mas tudo isso, queridas crianças, pode se tornar um problema, né, quando ocupa lugares que não deveriam, né, ocupar. Como, por exemplo, nosso tempo com Deus, o tempo de vocês com Deus, o tempo de vocês com as famílias de vocês, ou o tempo de vocês para estudar, né? Vocês são estudantes. Então, você sabia que pessoas que tem pessoas que não conseguem ficar 10 minutos sem um celular, sem um computador, né, sem uma rede social. É difícil de acreditar, mas é verdade, né? Então a Bíblia nos ensina que existe tempo para todas as coisas. Por isso, queridos, crianças e irmãos, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender e viver essas verdades. Peça ao Senhor que te ajude a se alegrar ouvindo ou lendo uma história, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, uma história bíblica, ou passando tempo especial com a sua família. Amém. Que o Senhor abençoe a cada um, né, nesse dia. Amanhã temos mais com o presbítero Amaury. Sejam todos abençoados na graça e na paz do Senhor. Bom dia.